Sabidos os raios notáveis, a gente consegue projetar imagens. Eu pergunto, lente forma imagem? Tem gente em dúvida, você está me vendo agora? Tem gente que ficou em dúvida também, ele não deve estar ali, deve ser uma pegadinha. Você está me vendo? Se você está me vendo, é uma imagem projetada na sua retina. E você tem uma lente no seu olho, na verdade você tem um sistema de lentes no seu olho, porque a córnea também faz parte, o líquido que está ali também faz parte, o cristalino também faz parte desse sistema de lentes. Então olha só, vou colocar um objeto antes do ante principal. Vamos desenhar os raios? Todo raio que incide paralelo sai na direção do foco. Mas olha, essa lente, bordos finos ou bordos grossos? Bordos finos. O nome termina em côncava, convexa ou depende do meio? Convexa, o nome não depende do meio, mas o comportamento depende? Depende. Índice de refração da lente maior que o do meio. Ah, então ela vai convergir. E todo raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Onde esses raios se encontram, eu desenho a imagem. Olha a imagem daquele objeto. Compara a imagem com aquele objeto. Desenha aí no seu mapa mental, tem que sair isso, né? Ó, vamos ver a natureza dessa imagem. Ela se deu em prolongamentos de raios ou em raios reais? Raios reais. E então a natureza dela é real. Lembra, pode ser projetada. Somente imagens reais são projetadas. Olha a orientação dela, ela é direita em relação ao objeto ou invertida em relação ao objeto? Ela é invertida, né? E o seu tamanho, ela é de maior tamanho que o objeto que a formou ou de menor tamanho? Ela é menor, tá? Menor, invertida e real. A aplicação tecnológica tem que saber. Aqui é a máquina fotográfica. Ou também é o esquema do olho. A sua imagem, a imagem que você vê no seu olho forma-se de maneira invertida e menor que o objeto, tá? Seria o esquema que a gente pode chamar de olho simples. Mas agora vamos colocar esse objeto um pouco mais próximo, em cima do anteprincipal. Paralelo, foco anteprincipal não sofre desvio. Onde os raios se encontram, eu desenho a imagem, meu filho. Olha a imagem. Estava no ponto anteprincipal de um lado, vai estar no ponto anteprincipal do outro lado. Olha a natureza. Raios reais, a imagem é real. Olha a orientação, ela é invertida em função do objeto. E olha o tamanho, é do mesmo tamanho. É o exemplo da máquina fotocopiadora. Tá? Tem que saber a aplicação. Vamos colocar mais próximos entre A e F. Paralelo, foco. Centro óptico não sofre desvio. Onde os raios se encontram, eu desenho a imagem. Note, a nossa lente ainda é convergente. É aquela de lente de bordos finos, que o índice de refração da lente é maior que o do meio, chamada lente convexa. Agora, a sua natureza, raios reais, ela é real. A sua orientação, ela é invertida em relação ao objeto. E o seu tamanho, ele é maior. A aplicação, sai daqui, filho. Aplicação tecnológica. Nós temos o projetor de slides, a imagem sai maior, tá? A gente vai ter uma aula só de instrumentos ópticos, mas não ainda. Vou colocar agora, vou sim no objeto sobre o foco, olhem só. Todo raio que incide paralelo passa por el fueco. Todo raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Os raios não se encontraram, eles são o quê? Paralelos. Teoricamente, retas paralelas se encontram onde? No infinito e além. Tal story. A imagem é chamada imprópria. É o exemplo do holofote, né? Você pode ver que quando você vai nessas baladas, né? Porque agora na quarentena a única balada que você vai é no quarto ao lado. E você vê que nessas baladas tem um feixe luminoso sobre as nuvens, né? Se você segue aquele feixe, você chega no local da festa. Você chega na festa e logo em seguida o Batman também chega, né? Então, na verdade, aquele vidro na frente daquele holofote é uma lente. E a lâmpada desse holofote está bem sobre o foco daquela lente. Os raios saem paralelos, tá?
Agora, um dos mais importantes. Vamos colocar o objeto entre o foco e o centro óptico. Todo raio que incide paralelo, ele sai na direção do foco, numa direção que passa pelo foco. Todo raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Notem, desse lado os raios não se encontraram, mas eles são paralelos? Não, não o são. Então eu consigo imaginar um local onde eles se encontram. É só prolongar, ó. O raio, ele se dá a imagem se dá nos prolongamentos. Então, essa imagem se formou em raios reais ou em prolongamentos? Prolongamentos, por isso que ela é virtual. Esses raios que se encontram não são reais, são imaginários, por isso que a imagem é virtual. A sua orientação em relação ao objeto é direita, tá? E o tamanho é maior. Esse cai demais, é o que mais cai. É o exemplo que nós chamamos de microscópio simples. Muita gente ele usa para ver selos, muita gente usa para colocar fogo em coisa que não presta, papel, formiga, o irmão mais novo. Muita gente usa no banheiro. É a lupa ou microscópio simples. É o caso que nós temos, tá? Esse é um dos que mais cai. Faz o desenho, tá? Faça o desenho no seu mapa mental, saindo de sua cabeça linda. Mas agora, olha só. Se eu colocar uma lente de bordos grossos, ou seja, o nome termina em côncava, mas agora essa lente côncava se encontra num índice de refração que é menor que o dela, ou seja, o índice de refração da lente é maior que o do meio. Já chega à conclusão que ela será divergente, né? Professor, então eu não posso ir no zoológico com ela, né? Nem vou comentar nada. E quem não entendeu, morra. Também não vou explicar. Essa lente divergente, vamos colocar um objeto na frente dela. Todo raio que incide sobre o centro óptico não sofre desvio. E todo raio que incide numa direção paralela ao eixo principal sai numa direção do foco, tá? Sai na direção do foco. Se eu prolongar, passa pelo foco. Onde o prolongamento encontra o desenho a imagem. Olha, ela se formou em prolongamento, não importa que é um só, se eu fizesse mais raios, tinham mais prolongamentos. Então, ela é virtual. Ela é direita e ela é menor. Ela é VMED. Lente divergente é só VMED, divergente, VMED, 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 divergente, VMED, VMED. Igual espelho convexo, também era VMED, não tem nem que pensar. Chegou à conclusão que a lente é divergente, é VMED, que é o exemplo de um instrumento que muita gente sonha em um dia alcançar. O olho mágico da porta, né? Tem uns baixinhos que cadê? Quem tá aí? Quem tá aí? Não alcança o olho, tá? Quem sabe espelho, sabe lente. Quem sabe lente, sabe espelho. Se espelho tinha macetão, lente também tem um macetão. Faremos o macetão para lente convergente. Desenho uma grande, desenho uma média, desenho uma pequena, grande, média, pequena, grande, média, pequena. Do outro lado eu desenho... desculpa, chamo de A1, chamo de B1, chamo de C1. Do outro lado desenho uma pequena, uma média, uma grande. Chamo de A2, chamo de B2, chamo de C2. Aqui eu faço uma menos menor de pitiquiniquinha, a coisa mais linda, e eu chamo de D1. Aqui uma grandona chamo de D2. Tudo que tem número 1 são os objetos, os possíveis locais que os objetos podem se encontrar. A1 é objeto, B1 é objeto, C1 é objeto, D1 é objeto. Tudo que tem número 2 são as imagens, tá? As imagens que vão ser formadas desse objeto. A2 é a imagem, B2 é a imagem, C2 é a imagem, D2 é a imagem. Letrinha igual faz partezinho com letrinha igual, sempre será A com A, B com B, C com C, D com D, de baixo para cima, D com D, C com C, B com B, A com A. Sempre letra igual com letra igual. A com A, B com B, C com C, D com D. E ali estão os exemplos tecnológicos. Se o objeto estiver antes do antiprincipal, o objeto é A1. A imagem A2, menor, invertida, real, máquina fotográfica, também um exemplo simples do olho. Se o objeto estiver sobre o antiprincipal, o objeto é B1, a imagem é B2.
do mesmo tamanho, invertida e real, máquina fotocopiadora. Se o objeto estiver entre A e F, o objeto é C1, a imagem é C2. Maior, invertida e real, o projetor diz leads, menino. Se o objeto estiver entre o foco e o centro óptico, o objeto é D1, a imagem é D2. Ela será maior, direita e virtual, lupa ou microscópio simples. E lente divergente, VMed. Vi do quê? Virtual. Me do quê? Menor. Di é participo do verbo dar? Não, é direita. Quem sabe lente sabe espelho. Olha o comparativo, né? Lente, espelho, espelho, lente, lente, espelho, espelho, lente, lente, espelho, espelho, lente. Quem sabe espelho sabe lente, quem sabe lente sabe espelho. Isso tem que sair de vossa cabeça linda, tá? Você tem que saber isso de vossa cabeça linda. Espero que você sabeloeia sobre isso. Vamos dar exemplo, mas antes, olhem só. O que as imagens A2, B2 e C2, tanto em espelho como A2, B2 e C2 em lentes, têm em comum? O2! Não só isso. São reais ou virtuais? Reais. Direitas ou invertidas? Invertidas. Lembra, toda imagem real, quando eu estou trabalhando uma lente só, e não uma associação de lentes, não um instrumento óptico mais sofisticado. Toda imagem real é invertida. Tem que saber, toda imagem real é invertida, toda imagem real é invertida. E que tipo de imagem é projetada? Real. Então, olha só, velho, eu li, tô trabalhando com lente, eu li. Uma imagem é projetada. Opa, volta. Uma imagem é projetada. Eu sei que ela é o quê? Real. Se ela é real, tenho certeza que ela é o quê? Invertida. Tá? E com certeza, se a lente é uma lente convergente. Por quê? Porque lente divergente é só VMed, tá? Eu só não tenho certeza se é bordos finos ou bordos grossos, porque eu tenho que saber o meio que a envolve. Tá? Mas olha, eu li uma imagem projetada. Se ela é projetada, é real. Se ela é real, ela é invertida. E se ela é projetada, somente lentes convergentes projetam, porque lente divergente, a imagem sempre é VMed. Vi é de virtual. E só lentes convergentes formam imagens reais. Uma lente convergente pode formar a imagem real ou virtual, mas uma divergente só virtual, então divergente não vai projetar, tá? Vamos ver, olha só. Um estudante, utilizando uma lente, consegue projetar a imagem da chama de uma vela em uma parede branca, dispondo a vela e a lente na frente da parede, conforme a figura. Pergunto, qual palavra mais importante você leu nesse enunciado? Um estudante, utilizando uma lente, consegue projetar a imagem da chama de uma vela em uma parede branca, dispondo a vela e a lente na frente da parede, conforme a figura. Foi o que caiu na UFSC. E a palavra mais importante? Projetar. Porque se ele projeta, eu tenho certeza que essa imagem vai ser real. E se ela é real, ela é invertida. E se ela é invertida, real e ela é projetada, com certeza essa lente vai ser convergente. Aí, professor, mas assim, dá para saber os bordos? Bom, gente, para saber se ela vai ter bordos, uma lente de bordos finos pode ser convergente ou divergente. Uma lente de bordos grossos pode ser convergente ou divergente. Para nós sabermos, tem que saber o meio. Só que ele tá dando uma dica de qual é o meio, né? Eu tenho uma vela, velho, acesa. Não vai ser água, né? E nem um gás que é altamente comburente, né? Senão isso explodia. Provavelmente é o ar. Mas ele não entra nisso, né? Vamos ver o que ele diz. 01. A imagem é real, necessariamente, para que possa ser projetada na parede. Sim, somente imagens reais são projetadas. 02. A lente é convergente, necessariamente, porque somente uma lente convergente fornece uma imagem real de um objeto luminoso real. Sim, porque lente divergente é VMed e via é de virtual. 04, a imagem é virtual e direita? Não. E por que não? Porque a 08 é verdadeira, a imagem é real invertida. Não é por quê? Porque eu sei que a imagem é projetada. Se ela é projetada, ela tem que ser real. Se ela é real, ela é invertida. 16. A lente é divergente, a imagem é virtual para que possa ser projetada na parede. Nada a ver, sem certeza que a lente é convergente, porque somente lente convergente forma imagem real. A lente divergente é virtual, tá?
Claro que espelhos também formam imagens reais, mas eu estou trabalhando lentes. 32. Se a lente é convergente, a imagem projetada na parede pode ser direita ou invertida. Não, é invertida, porque se é projetada é real e toda imagem real é invertida. Tanto uma lente convergente quanto uma lente divergente projetam a imagem de um objeto luminoso real na parede. Não. Somente uma lente convergente, divergente não. Ah, professor, mas não depende do meio? Não, não. Dependeria do meio se ele dissesse assim, tanto uma lente de bordos finos quanto uma lente de bordos grossos podem projetar a imagem de um ponto luminoso real na parede. Sim, daí seria verdadeiro, porque uma lente de bordos finos pode ser tanto convergente como divergente. Uma lente de bordos grossos pode ser tanto convergente ou divergente. Mas ele não disse bordos, ele falou que ela é convergente e a outra é divergente. Não, divergente é VMed, tá, gente? É VMed, beleza? Vamos continuar, vamos fazer mais. 2018. Quando chegaram ao local do acampamento, Pedro, Tiago e João utilizaram os materiais que trouxeram de casa para providenciar alguns dos elementos prioritários em situações de sobrevivência: água, fogo e comida. Eles tentaram produzir fogo em pequenos pedaços de palha, palha de aço e papel. Pedro encheu um saco transparente com água, moldou-o para ficar esférico e o colocou no sol. João poliu o fundo côncavo de uma lata de refri e o expôs ao sol. Tiago montou um aparato com uma laranja e pedaços de cobre e zinco. Para conseguir água, ensacaram por um tempo um galho de árvore e para pescar no rio montaram um sistema de lançamento de arpão com ela. Ô, que acampamento desgranhento, velho! Meu Deus, fica em casa, é melhor? Olha lá. Aqui o saco amarrado com água, aqui a base daquela latinha, aqui a batata, né? Aqui é para conseguir água e aqui é o arpão, beleza? Ó, verdadeiro ou falso? O saco transparente com água se comporta como uma lente convergente, aumentando a intensidade da luz no ponto focal. Aqui eu tenho, ó, eles pegaram um saco, colocaram com água, que não é água, tudo bem, mas eles colocaram um saco com água na árvore. Olha só como as bordas ficam mais finas que a parte central. É uma lente de bordos finos. E a água tem um índice de refração maior do que o meio que envolve, que é o ar. O plástico também tem um índice de refração maior que o ar. Então eu tenho uma lente que as extremidades são mais finas que a parte central, e que o índice de refração do material que essa lente é feita, água, plástico, é maior do que o meio que envolve. Ou seja, essa lente é convergente. Ela vai unir. É verdadeiro. Era a única de lente que tinha. Vamos passar rapidinho as outras? O fundo polido da lata de refrigerante se comporta como um espelho côncavo. Sim, até aí é beleza. Aumentando a intensidade da luz no centro de curvatura. Não. O espelho côncavo, ele converge os raios sobre o foco e não sobre o centro. O elástico, quando esticado, armazena energia potencial elástica que é transferida para o arpão, aumentando a sua energia cinética. Sim, né? A energia potencial elástica se transforma em cinética. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo, everything que se transforma. Princípio da conservação de energia e do restaurante universitário. Não perde nada. O circuito com laranja e os pedaços de cobre e zinco funciona como uma pilha. Até aí tudo bem. O pedaço de zinco ganha elétrons e o pedaço de cobre perde elétrons e a polpa da laranja atua como uma solução eletrolítica. Não, não é, tá? Não vou entrar nesse conceito, você vê isso em química. 16. A água contida no saco colocado no galho de árvore surgiu devido à condensação do vapor de água liberado pela planta e confinado no saco. Isso você já viu em biologia, né? Que eles fazem isso para obter, que quando eles colocam o saco na planta vai haver a condensação, que seria a parte de física ali, mas você vê mais em biologia. Legal? Vamos continuar. A questão foi prevista pela banca de nível fácil. Os alunos não concordaram muito não, mas eles acharam difícil. Só 547 acertos naquele universo amostral. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá. Equação de Gauss. A equação de Gauss, você vai ver que é muito parecida com aquilo que a gente usa em espelho. Claro, é a mesma equação, mas isso nós vamos trabalhar
só na próxima aula. Fica um gostinho para você ver que quem sabe espelho sabe lente, quem sabe lente sabe espelho. Foi um prazer dar aula para os senhores. Tchau!